3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Número 1. Elias. Durante um dos piores períodos de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel tinha um dos piores reis, cujo nome era Acabe. Elias era um dos maiores profetas de Israel e era natural de Tisbe, em Gileade, na região transjordânica. O livro de Reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos próprios reis. Apesar de não haver um livro escrito em sua homenagem, seu encontro com os profetas de Baal no Monte Carmelo o tornou famoso. O rei Acabe havia introduzido o culto aos ídolos em um sistema que deveria ser pautado na vontade de Deus, e os israelitas estavam sofrendo como resultado do mau governo. Por outro lado, Elias representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões com o estabelecimento político ou com a família real. Ele tinha a capacidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa corajosa que defendia a verdade, não importando quem estivesse no comando. Ele representava um reino totalmente diferente, com objetivos muito diferentes. Parecia que Elias havia alcançado o auge das aventuras da vida, heroicamente além da crença, mas humilde de coração. No entanto, ele estava prestes a superar tudo isso. Estava prestes a evitar a morte. A partida sem morte de Elias o coloca na categoria rara de partidas sem morte. Embora nunca tenhamos sido informados de quando ou como Deus fez isso, fica claro a partir do contexto que Deus informou Elias de sua partida iminente. Deus também revelou isso aos filhos dos profetas, bem como a Eliseu, o velho amigo e sucessor divinamente escolhido, como veremos em 2 Reis 2. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias para o céu num redemoinho, Elias e Eliseu estavam a caminho de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele seria levado num redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido como num momento ventoso ou num movimento varredor. Elias seria arrebatado, e nesse instante ele partiria desta terra para a presença de Deus. Deus não apenas havia dito a Elias que isso aconteceria e como aconteceria, mas também lhe disse onde aconteceria. Isso explica por que vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Leia a narrativa imaginando a cena enquanto ela se desenrola. Quando Elias chegou ao Jordão, seu destino final terreno, ele disse a Eliseu: "Fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei." Então eles desceram a Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: "Você não sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje?" Ele respondeu: "Sim, eu sei, mas não me falem sobre isso." Elias disse a Eliseu: "Fica aqui porque o Senhor me mandou a Jericó." Mas Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei." Eles chegaram a Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe disseram: "Você não sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje?" Ele respondeu: "Sim, eu sei, mas não me falem sobre isso." Elias disse a Eliseu: "Fica aqui, o Senhor me enviou ao Jordão." Mas Eliseu respondeu: "Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei." Assim os dois foram juntos. Os discípulos dos profetas perguntaram a Eliseu a mesma coisa tanto em Betel quanto em Jericó: "Você não sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje?" E ele respondeu da mesma forma em ambas as vezes: "Sim, eu sei, mas não me falem sobre isso." Gilgal foi o ponto de partida conforme registrado em Josué 4. Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel após cruzarem o Jordão para Canaã. Se você se lembra da história bíblica, esse foi o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos, pouco antes de começarem sua invasão em território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última jornada de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de oração. O nome Betel significa Casa de Deus. Finalmente, Elias chegou ao Jordão, um lugar associado à morte, não apenas à morte física, mas também à morte do eu interior. Eliseu disse a Elias quando chegaram ao Jordão, seu destino final na terra: "Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei." Elias havia estado tentando se distanciar de Eliseu desde Gilgal. Não acredito que ele estivesse tentando se livrar de Eliseu, mas sim testando seu companheiro próximo, seu futuro sucessor. Quando os dois homens chegaram ao Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento miraculoso.
50 homens dos discípulos dos profetas também foram e pararam à distância, enfrentando-os. Os dois pararam à beira do Jordão. Então Elias tirou o seu manto, enrolou-o e bateu nas águas com ele. As águas se dividiram para um lado e para o outro, de modo que os dois atravessaram em terra seca. Tendo atravessado, Elias disse a Eliseu: Peça-me o que queres que eu te faça antes que seja levado de ti. Eliseu respondeu: Peço-te que me des uma porção dobrada do teu espírito. Elias disse: Você fez um pedido difícil. No entanto, se você me vir quando eu for levado de você, isso acontecerá. Caso contrário, não acontecerá. Esse evento é semelhante ao milagre que aconteceu séculos antes, quando Deus dividiu o Mar Vermelho, permitindo que Moisés e os filhos de Israel atravessassem em terra seca. Neste caso, as águas do Jordão se dividiram, permitindo que Elias e Eliseu atravessassem o rio em terra seca. Em seguida, Elias se voltou para seu amigo e perguntou o que ele poderia fazer por ele antes de partir. Eliseu pediu uma porção dobrada de seu espírito. Elias disse que isso era um pedido difícil, mas se Eliseu o visse sendo levado, seu pedido seria atendido. Caso contrário, não seria. Agora, vem um momento surpreendente. Enquanto continuavam caminhando e conversando, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e os separou. Elias subiu ao céu num redemoinho. Eles estavam caminhando juntos e conversando. Elias não estava pregando ou profetizando naquele momento. E então, de repente, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. A Bíblia diz que ele subiu ao céu num instante. Eliseu viu isso e clamou: meu pai, o carro e os cavaleiros de Israel. E ele não viu mais Elias. Então, Eliseu rasgou suas vestes em luto. Ele pegou o manto que Elias havia deixado cair e voltou para a margem do Jordão. Ele bateu nas águas com o manto e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu atravessou. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles vieram ao seu encontro e se prostraram diante dele, em sinal de respeito. O contrato de não-morte de Elias entrou em vigor repentinamente. Nada de Deus morre quando um homem ou mulher de Deus morre. Elisha é um exemplo disso. Deus sempre teve um plano, e ele sempre terá homens e mulheres em todas as épocas para continuar sua obra. Nosso Criador é todo-poderoso e nunca está em falta de recursos. Eliseu ficou surpreso por um momento, mas isso não durou muito tempo. Ele pegou o manto do profeta, lembrando-se das palavras de Elias, e atravessou o Jordão, reivindicando o poder que agora era seu, iniciando seu próprio ministério profético. A partir desse ponto, o plano de Deus nunca vacilou. Sai Elias, entra Eliseu. O segundo exemplo é Enoque. A primeira menção de Enoque está em Gênesis 5. Havia um Enoque que era filho de Caim, mas esse não é o mesmo Enoque. Gênesis 5 nos diz que Enoque, aos 65 anos, gerou Matusalém. Pela nossa compreensão das genealogias bíblicas, sabemos que Matusalém foi o homem mais velho registrado nas Escrituras. Ao estudarmos as genealogias na Bíblia, descobrimos que Enoque era bisavô de Noé, conforme Judas 14 nos diz. Enoque profetizou sobre as pessoas da 7ª geração a partir de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com as suas santas miríades. Judas afirma que Enoque também profetizou sobre o julgamento vindouro do Senhor contra eles. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé, e falou sobre o julgamento vindouro em uma época em que a maioria de seus contemporâneos só registrava nascimentos e descendentes. Enoque foi um sopro de ar fresco. Ele é apresentado da mesma forma que os outros, mas seu testemunho é marcante. Sua descrição é breve, mas densa e profunda. Isso aponta para sua caminhada pura com Deus que o traduziu. Sua vida serviu como modelo para muitas pessoas em diferentes gerações, ensinando-nos a viver para a audiência de um, buscando com paixão uma comunhão íntima com Deus, sabendo que, ao fazermos isso, experimentaremos Deus de uma maneira nova. Quando Jaré tinha 162 anos, ele se tornou pai de Enoque. Jaré viveu 800 anos depois de dar à luz Enoque e teve outros filhos e filhas. Jaré viveu 962 anos e morreu. Quando Enoque tinha 65 anos, ele se tornou pai de Matusalém.
Enoque andou em comunhão habitual com Deus por 300 anos após o nascimento de Matusalém e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus em reverência, temor e obediência, e ele não foi encontrado entre os homens, pois Deus o levou para estar com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado, já que Deus simplesmente o levou. Talvez a comunhão fosse tão intensa que a presença de Deus o envolveu e o levou. O livro de Hebreus fala dos homens dos quais este mundo não era digno. Pela fé, Enoque foi arrebatado e levado ao céu, para que ele não visse a morte, e ele não foi encontrado porque Deus o levou. Antes de ser levado para o céu, ele recebeu o testemunho de ter andado com Deus e agradado a ele. No entanto, sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e diligência. É uma grande consolação saber que Deus sempre preparará suficientemente e abundantemente para os seus e cuidará ternamente de nós, até que floresçamos de maneiras miraculosas. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Agora chegamos ao terceiro exemplo, os cristãos nos últimos tempos. Entramos em uma profecia registrada que ainda está por se cumprir. Embora muitos de nós, se não todos, não saibamos o momento exato, sabemos que Jesus voltará. Os cristãos nos últimos tempos experimentarão o arrebatamento. É importante notar que em 1 Tessalonicenses 4, tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participarão juntos desse evento. Não queremos que vocês fiquem desinformados, irmãos, a respeito dos que dormem na morte, para que não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, mediante Jesus, aqueles que nele dormiram. Ora, lhes dizemos isto pela palavra do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Em ambos os casos, Enoque e os cristãos nos últimos tempos, o arrebatamento envolve ser arrebatado ou levado para estar com Deus, sem passar pela morte física. Enoque é frequentemente visto como um tipo ou prefiguração dos crentes que serão arrebatados na segunda vinda de Cristo. Embora a maioria dos crentes passe pela morte física, a história de Enoque e a promessa do arrebatamento oferecem esperança e consolo de que aqueles que estão em Cristo serão preservados e levados para estar com o Senhor.